Fala galera, beleza? Meu nome é Fernando Júnior, eu sou da Neo Cognitive e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como a gente faz para integrar o MongoDB com o Node-RED. Você vai sair desse vídeo sabendo como fazer um CRUD. Que história é essa, Fernando? CRUD? GRUD? Não, é CRUD. Create, Read, Update, Delete. Crio, leio, atualizo e apago. São as 4 operações básicas que eu faço entre uma aplicação e um banco de dados. Estou continuando minha série de vídeos nos quais eu falo sobre banco de dados. Se você perdeu o vídeo anterior, no qual eu falo sobre SQLite e eu dei uma aula sobre SQL, estou deixando nos cards disponível aqui em cima e também na descrição desse vídeo aqui. E esse vídeo aqui já estava na minha pauta de vídeos que eu pretendia fazer, mas coincidiu com uma pergunta de um inscrito do Iago Mendes e acabou virando também o Neo Responde, episódio 7. O Iago perguntou assim, ó: boa tarde, poderia fazer um vídeo ensinando a fazer um CRUD básico usando o Node-RED, Dashboard 2.0 e MongoDB? Bom, eu falei sobre a integração do Dashboard do Node-RED com o banco de dados no vídeo anterior, que eu deixei aí disponível para vocês. O conceito é o mesmo, então nesse vídeo aqui eu vou me concentrar no MongoDB. Se você quiser ver esse tipo de integração, está disponível aí nos cards. E o Iago fez a pergunta dele num vídeo sobre o qual eu falei como você pode configurar um dashboard no Node-RED com múltiplos usuários e senhas. Nesse vídeo eu usei o MongoDB para fazer a gestão dos usuários. Esse vídeo está disponível também nos cards aqui em cima e na descrição também. Mas antes da gente começar o nosso tutorial, o que vem a ser o MongoDB e o que é NoSQL? MongoDB é um tipo de banco de dados que emprega o conceito de NoSQL. O NoSQL é um conceito que ele colide justamente com tudo aquilo que eu mostrei no vídeo passado, no qual eu fiz paralelos com tabelas, com o Excel, eu fiz essas comparações. Nós organizamos os dados em colunas e registros que podem ser entendidos como linhas de uma tabela, mas o NoSQL ele vem atender justamente necessidades de organizar e guardar dados que não se encaixe necessariamente em caixinhas. Mas que tipo de dados são esses, Fernando? Vamos lá, vamos compartilhar minha tela com vocês e vamos começar um pouco com a parte prática do nosso tutorial aqui. Quem assistiu meu vídeo anterior viu lá que eu uso uma função para gerar dados aleatórios. Eu dei uma incrementada nela para esse vídeo aqui. Por quê, Fernando? Vocês vão ver. Quando eu dou um inject aqui, ó, ele gera alguns dados aleatórios para mim, aqui no meu fluxo do Node-RED. O que esses dados trazem? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Olha só. São dados de faturas, olha. Aqui tem o número seriado da fatura. Essa aqui é a fatura número 7. Tenho aqui a fatura número 6. Tenho a data da venda, número do pedido, a empresa para a qual foi feita a venda, nome do contato, e-mail dele, e eu incrementei do vídeo anterior para cá esse item compra, onde eu listo os itens que foram comprados. Essas compras têm um número de itens variados, ou seja, cada empresa compra uma quantidade diferente de itens. Esse aqui comprou 7 itens, esse aqui de baixo 7 também. Não, vamos lá, vamos procurar variedade. Olha só, aqui ó, são 2 itens só. Então, tem aqui ó, teclado, no break, o preço, e tem uma outra propriedade aqui, ó, que é chamada total e modalidade de pagamento, que eu tenho nos outros também, ó. Modalidade boleto, valor total, e aqui, ó, Mastercard e o valor total que foi comprado. No vídeo anterior, eu tinha uma estrutura plana disso aqui, ou seja, eu não tinha propriedades com propriedades dentro dela. Eu tinha só uma estrutura plana, então eu tinha o número da fatura, a data da venda, o número do pedido, ou seja, eu conseguia colocar todos esses dados em uma única planilha, vamos dizer assim. Eu conseguia tabelar esses dados aqui, ou seja, eu colocava o nome da coluna, o nome das propriedades e os dados como linhas, registros no meu banco de dados. Ou seja, aqui no nome das propriedades seriam os nomes das colunas, porque eles se repetem em todas as mensagens que chegam. Mas aqui não. Aqui, por exemplo, em compra, eu tenho uma quantidade variada de itens. Eu precisaria ter, então, uma tabela para as faturas e depois uma tabela para os itens de compras. E de quebra, eu teria que também ter uma tabela para conter os dados de pagamento. Estou falando aqui de ter pelo menos 3 tabelas
para gerenciar aqui a questão da fatura. E uma das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo é que esse conceito de NoSQL ele é muito aderente à realidade do Node-RED, ou aplicações nas quais eu organizo meus dados em objetos, como vocês estão vendo aqui. Todas as mensagens que circulam no Node-RED necessariamente circulam como objetos. E não só o MongoDB, mas qualquer banco de dados NoSQL guarda seus dados como objetos e não como colunas e linhas. Então vamos lá, vamos para o MongoDB. Eu já estou com o site dele aberto aqui, ó, mongodb.com. Vou clicar aqui, ó, em teste grátis. Ele vai pedir para eu criar uma conta. Eu vou entrar aqui com a minha conta Google mesmo. Beleza. Vamos aceitar as políticas de privacidade, termos do serviço. Deu aí umas boas-vindas. E aí ele já traz um onboarding aqui pra gente, né? Eu não cliquei em nada, ele já pulou para essa tela aqui, mas vamos ver o que ele está falando aqui. Qual é o seu objetivo primário? Vamos lá. Quero aprender MongoDB. Há quanto tempo você está desenvolvendo software com MongoDB? Eu nunca desenvolvi software com MongoDB antes. Ele quer saber a respeito do meu projeto, qual é a linguagem primária que eu estou utilizando para construir com MongoDB. Aqui, dessas opções, estamos fazendo com JavaScript, Node.js, né? Que tipo de dados que você vai usar? Tem vendas aqui, ó, dados transacionais, é isso aí mesmo. E sua aplicação inclui algum dos modelos arquiteturais seguintes? Sim, IoT, que a gente fala de inteligência artificial um pouquinho também, né? Serverless, Functions as a Service, acho que é aderente também. É isso aí. Vamos dar um finish aqui. Agora começa uma parte importante. Eu vou escolher aqui um Tier Free, ou seja, a gente não vai pagar por essa instância que a gente vai utilizar aqui para aprender. Aqui eu dou nome para o meu cluster. As bases do MongoDB elas são organizadas em clusters. Tem pelo menos aí 3 nós que tocam um cluster MongoDB. Então, geralmente as bases MongoDB são chamadas de cluster. Vou chamar meu cluster aqui de neocognitiva, vai. Aqui tem uns checkboxes para automatizar a configuração de segurança. Ele vai adicionar meu IP público para acessar a base, garantindo que só eu acesse essa base. Deixa aí então. E aqui tem uma opção para ele pré-carregar uma base de dados, exemplo. Isso aqui eu não quero não. Provedor, tanto faz para mim. Região, tá aqui na região que é próxima a mim, deixa aí. E ele gosta de tags. Então vamos lá, aplicação, vou colocar aqui Node-RED. Isso é só para identificação. Vamos aqui criar. Ele quer saber onde tem moto aqui? Vamos lá. Beleza. Aqui agora ele está pedindo para eu criar um usuário para o meu banco. Aqui em username vou colocar como Fernando mesmo. E senha. Seguinte, especificamente para o MongoDB, eu não costumo usar esse velho conceito de senhas com caracteres, símbolos, números, pontos, traços que o pessoal costuma sugerir. Eu costumo utilizar passphrases. Depois, procurem artigos que exponham questões de segurança a respeito de senhas. Vocês vão aprender que passphrases são melhores do que senhas, em primeiro lugar. Segundo, porque eu estou poupando um pouco de dor de cabeça para mim mesmo. Por quê? No MongoDB, se eu colocar caracteres especiais, eu vou precisar depois codificar essa senha para URL. Depois eu mostro aqui para vocês como é que se faz isso. Mas a chance de eu estar construindo uma aplicação e eu não saber bem a hora de utilizar uma senha codificada para URL e não, às vezes me dá uma bela dor de cabeça. Então eu uso passphrases aqui.
Eu vou utilizar uma passphrase bem bacana. Dê um L maiúsculo, like no meu vídeo, assim. E beleza, vou criar aqui um usuário para minha base de dados. Cria aí. Não quero que guarde isso. Bom, terminei o passo 1, agora ele está pedindo para eu escolher o método de conexão. Vamos lá. De todas essas opções aqui, eu vou utilizar drivers. Bom, aqui ele pediu para eu selecionar o driver e a versão. Eu vou manter isso aqui, Node.js, versão 5.5 ou posterior. E ele está pedindo aqui para eu instalar meu driver, tá? Então eu vou copiar já essa linha de comando. E onde que eu executo isso aqui, Fernando? Onde que eu instalo? Bom, aqui na minha máquina eu já tenho um Node-RED rodando, tá? Eu estava mostrando para vocês o FlowFuse, né? Depois eu falo um pouco mais sobre o FlowFuse, mas eu tenho uma instância local do Node-RED aqui rodando na minha máquina. Ela está aberta aqui, eu vou parar ela, a gente vai entrar na pasta .node-RED ou a pasta da sua instância Node-RED que você estiver utilizando aí. Opa, .node-RED. E eu vou colar aquele comando aqui, ó, e vamos executar ele. Beleza, o driver está instalado, ele ainda não é um nó, tá? Eu vou executar meu Node-RED de novo. Espera aí, opa, aqui não. Vamos lá, Node-RED. Vocês vão ver que se vocês vierem aqui na minha instância, não tem nada ainda de MongoDB aqui na minha paleta. Tem outras coisas de outros vídeos que eu dei mostrando aqui, mas não tem ainda o MongoDB. Ó. Tem o SQLite do vídeo anterior, está aqui ainda. Vamos atualizar esse cara aqui, que eu acho que ele não se achou ainda. E beleza, vamos voltar lá para a janela do MongoDB. Aí aqui ele já me forneceu a string de conexão com o meu banco. Isso aqui que eu vou configurar no nó do MongoDB. Eu já vou deixar até copiado isso, que a gente vai usar. Vamos voltar lá para o Node-RED e vamos instalar o nó do MongoDB. Se eu vier aqui em Manage Palette ou gerenciar paleta, aí no Node-RED de vocês, e vier aqui ó, em instalar ou install, e digitar MongoDB, vocês vão ver que tem uma porrada de MongoDB para instalar. Ó, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem 14 outros nós para MongoDB aqui. Qual desses a gente vai instalar, Fernando? Se você vier em alguns deles, ó, por exemplo, se eu abrir esse cara aqui para ler a respeito, vocês vão ver que tem colaboradores bacanas aqui nesses projetos, ó, como o próprio Nick O'Leary, que é um dos autores do Node-RED. Mas, aqui pra gente, vamos utilizar esse Node-RED Contrib MongoDB 4. É o que deu mais certo aqui para mim e é um nó que vai funcionar com instâncias em nuvem. Aquele nó, por exemplo, que eu mostrei para vocês, ele é um projeto de um dos autores do Node-RED, mas você vai ver que você precisa de uma instância local do MongoDB. Ele não vai funcionar com o MongoDB em nuvem. Então a gente vai utilizar esse MongoDB 4 aqui. Se eu for lá no meu FlowFuse, você vai ver que lá em gerenciar paleta, Manage Palette dele, eu tenho aqui a opção para instalar a partir do catálogo certificado pelo FlowFuse. Olha só. Se eu digitar aqui, ó, MongoDB, você vai ver que o único que está presente entre os nós certificados é o projeto MongoDB 4. E é esse que eu vou utilizar lá no meu Node-RED. Então vamos instalar esse cara. Instala aí. Beleza, instalou, vamos lá. E agora, ó, lá em Storage, apareceu aqui o nó do MongoDB 4. Vamos lá, vamos colocar um inject nesse cara, vou colocar um debug nesse cara, vou configurar meu debug para Complete Message Object, para eu saber tudo que está chegando dele, e o inject está com o timestamp aqui, a gente já mexe nele. Vamos configurar
esse nó do MongoDB. Aqui ele está pedindo para adicionar um novo cliente do MongoDB 4. Vamos clicar aqui para adicionar. E eu não vou olhar nem para esse simples aqui, a gente já vai para o avançado, tá? Aqui em URI eu vou colar aquela URL, o URI que eu copiei aqui da configuração sugerida aqui. Vamos colar aqui. Database que a gente criou, se lembra o nome dele? Ó, vou dar um done aqui, fecha esse cara. Se eu vier aqui em Database, ó, no meu MongoDB, tá aqui, ó, eu chamei ele de Neocognitiva. Ficou escrito errado, vai errado mesmo. Vamos copiar isso aqui. Vamos colar aqui. O resto não precisa ser configurado por enquanto. E vou adicionar aqui. Agora, uma coisa que a gente vai precisar configurar aqui, ó, é esse collection. Vamos lá. A gente vai criar esse collection. Vamos clicar para adicionar nossos próprios dados. Nome da base de dados de novo. Vamos colocar aqui do jeito que eu criei, escrito errado. Nome da collection, vou chamar de Node-RED. Assim. Nota que eu sempre evito caracteres no que eu digito aqui, porque precisa ser codificado para URL. E aqui em preferências adicionais, eu tenho 3 opções, tá? A gente vai utilizar essa Clustered Index Collection. O que isso aqui faz? Para cada um dos registros que a gente incluir na nossa base de dados, e aqui eu estou utilizando já uma terminologia errada, porque a terminologia registros é para SQL, é para o conceito de linhas em tabelas. E aqui a gente utiliza objetos. Os objetos que a gente guarda dentro da base de dados aqui são chamados de documentos. Então, para todos os documentos que guardarmos aqui dentro dessa base de dados, eles vão ganhar um índice, uma chave primária. Eu falei sobre chave primária, índice único, também no vídeo anterior que eu deixei aí nos cards e na descrição para vocês, falando sobre o conceito de banco de dados. Os outros 2 vão servir para time series, ou seja, eu vou guardando meus registros aqui no time series como registros únicos baseados em data e hora, não é o nosso caso aqui. O Caped, eu vou criar uma base de dados limitada, ou seja, eu tenho um número de registros contados para essa base de dados, que também não é o nosso caso aqui. A gente vai utilizar o Clustered. Então, ele vai criar uma propriedade chamada underline ID, que vai começar em 1. E beleza, vamos criar isso. Aí eu tenho aqui uma coleção, que é o nome que se dá aqui para tabela no MongoDB, e ela está vazia, ou seja, eu não tenho ainda dados nela. Vamos voltar lá para o nosso Node-RED. Deixa eu fechar esse cara aqui. Voltando aqui, então, nossa collection se chama Node-RED, tudo minúsculo, escrito desse jeito aqui. Operation. Vocês vão ver aqui que no help deles, ele descreve aqui como você configura esse nó do MongoDB, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. E a operação, ou seja, aquilo que eu vou fazer com o meu banco de dados através desse nó, ele é descrito ou aqui você digita em operation o que você quer fazer, ou você manda via message operation. E aqui ele fala, ó, quais são as operações mais comuns, ó. Find one, ou seja, encontrar inserir muitos. Eu vou falar sobre cada uma dessas operações aqui para vocês, nesse conceito de CRUD. Então vamos lá, vamos inserir dados na nossa base de dados. Vou dar um done aqui, vou dar um deploy, vou colocar aqui no debug e eu vou dar um inject. O que vai acontecer? Deu um erro, operação indefinida. Lógico, eu preciso definir a operação, então eu vou fazer isso através de message operation. O que vamos fazer? Vamos inserir insert one. Vamos dar um done aqui, deploy. Vai dar certo, Fernando? Não. Por quê? Porque ele não conseguiu criar uma propriedade ID para o número que a gente passou, ou seja, o timestamp. Por que, Fernando? Porque isso não é um objeto. Lembra? A gente precisa guardar objetos dentro do nosso MongoDB. Vamos lá, vamos fazer um objeto aqui. Como é que a gente faz um objeto aqui no inject?
Vamos falar que a gente vai mandar um JSON, ou seja, a gente cria um objeto organizando os dados entre chaves, assim, e vou passar uma propriedade aqui chamada teste, com o valor teste. Ele está reclamando aqui, vamos colocar entre aspas também. Agora vai, Fernando? É para ir. Vamos lá. Dá um deploy nesse cara, limpa, inject, opa, eu acho que deu certo, tá aqui, reconhecido verdadeiro e tem aqui um inserted ID, ó. Ele já deu um ID para o nosso registro, para o nosso documento que a gente mandou. Se eu der um refresh aqui, ó, tá aqui, ó, teste com propriedade teste dentro da nossa base de dados. Então, o nosso Node-RED já está falando com o nosso MongoDB. Deixa eu só mandar uns dados melhores para cá, né? Vamos melhorar esse objeto que eu fiz aqui. Coloquei só uma propriedade, né? Teste, vai. Vamos colocar aqui, ó, nome, Fernando, sobrenome, Júnior, idade, não vou falar minha idade para vocês não. Aqui eu posso mandar diversos tipos de dados, tá? Então eu mandei string, eu vou mandar um número aqui, ó. Vou colocar 18, vai. Não é isso, mas contentem-se com isso. Vou dar um done, deploy. Na hora que eu der um inject aqui, beleza, ele executou um insert one, funcionou, ele deu um ID para esse cara, e se eu vier aqui e der um refresh, tá aqui, ó, Fernando Júnior, 18. Se eu pressionar um inject várias vezes, ele vai executar isso várias vezes, e ele vai fazer várias entradas com o mesmo dado. Olha lá. Ele adicionou aqui várias vezes Fernando Júnior. Vamos deixar isso aqui mais dinâmico, e eu já estou lá com o meu FlowFuse, com os dados aleatórios aqui, né? Vou mandar alguns dados aleatórios disso aqui para ele, e aí vocês vão entender um pouco melhor a questão que eu não preciso necessariamente ter dados estruturados para colocar na minha base MongoDB. Eles podem ser semi-estruturados, na forma aí de objeto, que é o que vocês estão vendo aqui. E aqui, ó, eu tenho objeto dentro de objeto, porque cada item de compra aqui, ó, é um objeto. A configuração no FlowFuse é mais fácil. Eu venho aqui em gerenciar paleta, manage palette, install, e eu vou instalar o mesmo MongoDB 4, que é esse aqui. Vamos lá, vou pedir para instalar. Instalar. Tá aí. Beleza. Vamos trazer ela para cá. E aí eu preciso configurar aqui também. Vem aqui em Advanced, vocês lembram, né? Vou configurar de novo aqui para vocês verem. Bom, eu já tenho a URL configurada lá no outro, vou copiar de lá mesmo. Vocês me viram configurando, né? Copiar daqui. Vamos lá. Colo aqui. Database. Vamos lá, copiar. Neocognitivo escrito errado. Cola aqui. Beleza, vamos adicionar. Collection. Vou colocar aqui, ó. Node-RED. Beleza. Operation. A gente vai configurar aqui na função. Vamos adicionar antes do return message aqui, ó, message.operation igual a insert one. Vamos dar um deploy e vamos ver se funciona. Vou dar um inject aqui. E deu um erro. Eu já esperava esse erro, e esse erro que aconteceu comigo é um erro que pode acontecer contigo. E esse erro não é aqui no FlowFuse, mas é lá no MongoDB. O que está acontecendo lá, Fernando?
questão da segurança, lembra que eu automatizei a configuração de segurança? Pois é, ele foi lá e adicionou meu IP aqui. Eu preciso adicionar o IP do FlowFuse ou simplesmente eu vou clicar aqui ó, em permitir acesso de qualquer lugar. É o que eu quero fazer no momento. Clico em confirmar, está aqui como pendente, vamos esperar. E beleza, vamos lá no FlowFuse tentar de novo. E olha só, eu não mudei nenhuma configuração aqui, vou dar um eject novamente. E foi! Olha lá. Reconhecida, true, verdadeiro, e ele deu um Inserted ID aqui. Vamos conferir lá no MongoDB, lá em Database, Neocognitiva, Collections. E tá aí, ó. Olha aqui. Compra. Os itens de compra. De pagamento. Legal, né? Fernando, eu tô vendo você usar esse negócio de FlowFuse aí. O que é esse FlowFuse? É o Node-RED? É o Node-RED, mas é um pouco mais do que isso. O FlowFuse é o seu provedor de Node-RED na nuvem. Com ele, você cria suas instâncias de Node-RED com apenas um clique. Ele não é aluguel de VPS, ele não é aluguel de VM, ele é aluguel de instâncias. Então, você não precisa se preocupar com provisionamento de máquinas virtuais, configurações de segurança, deixa tudo isso aí para a galera da FlowFuse fazer por você. Com ele, você consegue, por exemplo, montar um dashboard com múltiplos usuários e senhas. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui nos cards, deixei o link também na descrição para você dar uma conferida. Eu já fiz alguns vídeos sobre o FlowFuse. Outro vídeo que eu fiz interessante sobre eles, eu mostro como você pode ter instâncias locais ou dispositivos como Raspberry Pi controlados a partir da nuvem, sem que você tenha que abrir porta no roteador, sem que você tenha que configurar VPN ou configurar seu firewall para isso. Estou deixando esse conteúdo disponível também nos cards, também na descrição desse vídeo, para você dar uma conferida, porque está bem interessante. Você consegue começar no FlowFuse hoje mesmo. Basta se inscrever lá, não precisa colocar cartão de crédito e você consegue usar de graça durante 14 dias. E se você gostar, você pode usar o nosso cupom aqui do canal, Neocognitiva, e contar com o crédito de $50 para o primeiro mês de uso. Eu te garanto que vale a pena, pelo menos, dar uma conferida, mas vamos continuar com o nosso conteúdo aqui. Bom, galera, já estou organizando as coisas aqui, então eu já fiz um insert com propriedade teste, valor teste, já fiz um outro insert com as propriedades aqui do meu nome, sobrenome e idade, que vocês viram. E agora, vou fazer o seguinte, vou copiar aqui, vou colar aqui. E aqui vai ser insert many agora. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vou tirar esse cara daqui. Para eu inserir vários registros de uma vez em uma única operação, eu tenho que mandar um array de objetos. Então eu vou colocar assim, eu vou abrir um array aqui, vou abrir um outro array dentro desse array e pumba! Vou colar isso aqui, ó. O que é isso, Fernando? Olha, são 4 objetos dentro deste array. Um array é uma coleção de dados. Então, nesses dados, tenho 4 objetos, cada um dos objetos tem um nome, sobrenome e idade como propriedades. Estou fazendo aqui para o José Maria, para Maria José, João Feijão, Maria Madalena. Beleza, vou dar um Done aqui. Deixa eu já colocar o rótulo dele aqui bonitinho no nome, né? Para as coisas ficarem com as coisas. Vou dar um Done, vou limpar esse debug, vou dar um deploy aqui. E vou fazer um inject. Fez. Então, ele fez um insert many, ó, inserted count, ele contou quantos registros ele incluiu lá, deu certo, e ele retornou os IDs da galera que foi inserida, ó. Vamos lá, vamos dar um refresh aqui. E tá aí, ó. José Maria, Maria José, João Feijão e Maria Madalena.
Com isso, eu estou fechando essa parte do CRUD aqui. Isso aqui ficou para vocês aí como o C do CRUD, do Create. E agora vamos passar para a segunda parte agora do nosso CRUD, que é o Read. Vamos ler dados dentro do MongoDB. Vou fazer já com uma funçãozinha, não vou programar, não vou fazer nada demais. Vou programar só um pouquinho, é coisa que vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui. Olha só, eu preciso passar a propriedade operation, certo? Então eu já vou colocar o message.operation aqui, ó. Igual o quê? Find one. Quero encontrar um cara. Quem que eu quero encontrar? Vou passar via message payload. E o que eu vou buscar? Buscar alguém com nome, 2 pontos, Maria. Eu sei que tem 2 Marias lá, né? Tem a Maria José e a Maria Madalena. Vamos lá, vamos ver quem que ele retorna. É find one, né? Ele só vai trazer um. Então vou dar um done, vou dar um deploy, vou dar um inject e vamos lá. Ó. Ele trouxe, o que que tem aqui? Ó? Maria José, idade 33, e ele trouxe aqui ó, o ID do registro. Ou seja, ele foi lá e retornou, vamos ver, ó, a Maria José porque ela vem antes da outra Maria. Se eu quiser a Maria Madalena, eu posso especificar isso lá. Ó. Tá com uma vírgula aqui, ponho a outra propriedade e o valor que eu quero. Então, done, deploy, um inject e tá aí a Maria Madalena. Se eu colocar Fernando aqui, vai acontecer a mesma coisa, né? Ele vai retornar o primeiro Fernando. Vou dar um done aqui, deploy, inject. Quem que ele trouxe? Ele trouxe o Fernando Júnior ou ID 9474, final. Vamos dar uma olhada lá na base. Aqui, ó, 9474 é o primeiro Fernando. Digamos que eu tenho no segundo Fernando aqui, ó, ou no terceiro, vai, uma idade aqui. Eu vou editar esses dados aqui, ó. Consigo editar dado na mão aqui. Digamos que eu queira 19 aqui. Vou dar um update aqui. Beleza, já já eu vou mostrar para vocês como fazer isso pelo Node-RED. Mas olha só, digamos que eu queira esse Fernando Júnior aqui com 19 no valor da idade. Como é que eu busco esse cara? Eu vou ter que buscar pelo ID, ó. O final dele é 9476. Eu vou até copiar esse número aqui, ó. Vou voltar lá para o Node-RED. Se eu colocar aqui, ó, propriedade ID, aquele valor lá, vai dar certo? Vou dar um done aqui, vou limpar o meu debug, vou dar um deploy, vou dar um inject e olha só, ele não retornou não, veio como nulo. E tem um pulo do gato para ensinar para vocês, vamos lá que eu vou mostrar. Isso aconteceu porque o ID, você nota que ele está até numa cor diferente aqui, ele não é um texto, esse cara, ele é um objeto, ó, é um objeto ID. Para eu trazer esse cara, eu vou precisar trazer ele programaticamente. E para trazer ele programaticamente, eu vou precisar passar isso num formato de dados que é chamado aqui de BASEON. O que é BASEON, Fernando? É um binary JSON, ou seja, um JSON binário. A gente vai conseguir binarizar a nossa consulta através de um componente que a gente precisa tratar e que está descrito aqui no Git desse nó que a gente instalou. Olha só, Node-RED contrib MongoDB 4, que foi o que a gente instalou, e ele descreve como a gente passa um BASEON para lá, aqui ó, bem no finalzinho. Ele fala que a gente vai ter que trazer esse cara para dentro da função do Node-RED, aqui ele fala para fazer através do settings.js, não precisa mais ser assim, ó, vamos copiar só o nome do módulo. E lá no meu vídeo sobre o uso de módulos externos no Node-RED, eu mostro como se faz isso. Você vai ver aqui, não precisa ir lá no vídeo, mas se você quiser dar uma conferida e saber um pouco mais sobre como utilizar módulos externos no Node-RED, dá uma olhada nos cards aqui em cima, na descrição do vídeo, estou deixando um link para você conferir esse material. Eu venho aqui ó, no setup do nó função
eu adiciono, falo aqui o nome do módulo e digo com que nome que ele vai ser importado. Para simplificar, eu vou importar ele como MongoDB. Daí lá na mensagem, se eu referenciar ele, que é o que eu vou fazer aqui, ó, vou pegar esse const aqui, ó, Object ID, double, Object ID é o que a gente quer, ó, tá? Então, aqui, ó, as constantes, Object ID, double, timestamp, é igual o que? Global get MongoDB, mas a gente não está definindo variável global para ele, a gente já definiu diretamente na função. Então, vamos lá, vamos dar uma limpada nisso. Não precisa disso. E eu posso referenciar ele sem aspas, porque ele já está declarado aqui, ó. Então ele não estranha, ó, ele não acusou erro, porque isso aqui já está declarado aqui. Bom, que mais? Vamos lá dar uma olhada. Aí eu uso ele assim, ó, Object ID como new Object ID. Então é dessa forma que a gente vai declarar ele. Vamos lá. Volta. Então, ID. Ó, eu vou até colocar aqui do lado para poder copiar esse ID que eu vou precisar dele. Então, aqui eu apago. Vou precisar desse cara aqui. Ele vai para dentro desse parênteses aqui. E entre aspas, assim. Agora vai dar certo. Você vai ver o Fernando com 19 anos aqui no debug. Vamos lá. Inject, payload, tá aí, ó. Agora trouxe. Isso é bacana ou não é? Acho que meu vídeo já vale um like só por causa disso. Se você não clicou no like ainda, clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque fazendo isso você me ajuda e você fica por dentro também das novidades aqui da Neocognitiva. Vamos lá, vamos continuar nisso aqui. Olha lá, tudo que eu estou fazendo aqui, eu já estou organizando aqui para vocês, tá? Então deixei o Find One aqui com os exemplos que eu dei, eu estou comentando aqui as linhas que eu já não estou mais usando, né? Tem aqui a consulta que eu tentei fazer, que não funcionou, e tem a que eu fiz aqui carregando o módulo, tá? Estou deixando só organizado. Por que eu estou deixando organizado? Porque se você quiser esse fluxo, eu posso vir a compartilhar com você. Estou deixando aqui embaixo na descrição um link para um formulário onde você pode deixar seus dados, você vai receber um e-mail meu perguntando qual fluxo que você quer, em qual vídeo que você viu, você responde e-mail para mim e eu mando esse fluxo aqui para você sem te cobrar nada, tá bom? Já vou abrir para vocês que eu estou aqui com uma colinha, onde todos os exemplos que eu vou dar aqui nesse vídeo já estão feitos e descritos aqui e testados. E eu vou mandar esse fluxo aqui para vocês, caso vocês queiram, beleza? Vamos lá. Então, só recapitulando, aqui estou com o Find One, que trouxe o Fernando, com 19 anos, e tem o outro aqui que trouxe ele como nulo. Não funciona, porque está declarado em texto corrido. Mas, pode ser que um de vocês escreva aí nos comentários para mim e fale, pô, Fernando, eu fui lá, ó, e cliquei nessa opção aqui, ó, Handle Document ID, que está aqui obsoleto, e funcionou. Ah lá, eu vou dar um deploy aqui, vou limpar tudo. Aqui, ó, cliquei no primeiro, cliquei no segundo, ou no segundo, no primeiro, né, porque eu inverti, mas olha só, qualquer um deles retornou os dados conforme eu pedi. Essa pessoa tem razão e eu acabei de mostrar aqui que funciona de fato, tá? Se você habilitar essa função. Só que eu já te adianto que pela minha experiência nem sempre isso funciona. Por isso eu fiz questão de ensinar o conceito de BASEON agora há pouco para vocês. Vamos lá, vamos continuar com o nosso CRUD aqui. Agora o que a gente vai mandar, Fernando? Find many? Não, é só o find. Vamos lá, fazer outra função aqui. Esse sim, se eu passar aqui, por exemplo, a propriedade, nome com o valor Fernando, ele vai trazer todos os Fernandos que ele encontrar lá, os de 18 e o de 19 anos. Vamos lá, dar o deploy aqui. Opa, deixa eu ligar o fio nele,
aqui. Beleza, esse cara é um find. Done, deploy e na hora que eu injetar, beleza, ele trouxe lá as 7 ocorrências de Fernando que ele tem, inclusive o de 19. Cadê ele? Tá aqui. Aproveitando, estou trazendo aqui uma consulta que retorna múltiplos resultados e que eu acabei de falar sobre configuração do nó. Eu vou copiar ele aqui e vou mostrar uma diferença de configuração que pode haver entre eles. Eu vou ligar aqui, ó, e vou desligar desse outro. Nota aqui ó, o output está para array e eu tenho a opção for each, ou seja, aqui ó, ele retornou um array. Se eu utilizar a opção for each, ele vai retornar uma mensagem para cada ocorrência que ele encontrou, assim ó. Beleza? Tá aí ó. Fernando, 18, que primeiro, 18, se eu não me engano, o segundo, não, o terceiro, acho que é o de 19, tá aqui. Retornou todo mundo e cada um em uma mensagem individual. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou só desabilitar esse cara aqui. Uma outra coisa que eu posso fazer com esse cara é um distinct. O que o distinct faz? Ele retorna resultados únicos para cada uma das ocorrências que ele encontra. Então, por exemplo, eu tenho várias entradas lá, vários registros, vários documentos com o nome Fernando, mas eu não quero saber de registro repetido, quero só quais que existem na base. Então eu sei que tem Fernando, tem 2 Marias. Então o que eu faço? Ó, eu simplesmente tiro esse cara, vamos colocar aqui ó, só o nome, e eu quero de maneira distinta, então é distinct, assim. Limpa, deploy, injeta, vamos ver o que chegou. 4. Então tem 4 tipos de nomes lá. Tem Maria, tem João, tem José e tem Fernando. Bom, já que eu abri, que eu tenho uma colinha aqui, eu vou trazer daqui que está mais fácil. O próximo tema que a gente vai conversar. São sobre operadores. O que os operadores fazem? Eles ajudam a gente na definição de outros critérios para a gente trazer dados para cá. O que eu tenho aqui? Vamos lá, deixa eu comentar essa galera toda aqui, rapidinho. O que faz esse primeiro aqui, Fernando? Ele vai trazer alguém cuja idade é igual a 34. Eu acho que não tem lá, eu acho que é 33. Então vamos colocar aqui, ó, 33. Se eu não me engano, acho que a Maria José tem 33. Vou dar um done aqui, vou dar um deploy. E na hora que eu der um inject aqui, vamos lá, retornou um registro. Existe alguém com 33 anos que é a Maria José, que eu lembrei muito bem. Tem o Fernando de 19, né? Aí tá aqui, ó. Dá um done, deploy, inject. Tá lá o Fernando de 19. Se eu colocar 18, ele vai retornar toda a galera que tem 18. Tá lá, ó, 6 ocorrências. Todas do Fernando. O que mais que tem aí, Fernando? Vamos lá. Vou retirar o comentário da linha de baixo. Não tem problema eu deixar a de cima sem comentar, porque só estou atribuindo um novo valor para message payload na linha de baixo, né? Não tem problema. Aqui é a idade que é maior do que 30. Greater than, tá? Ou GT. Maior que. Vamos lá. Vamos ver isso. Ele vai trazer todo mundo que tiver mais de 30. São 3 ocorrências. Vamos lá, ó. Maria Madalena de 55, 44 e 33. Legal. O que mais que eu tenho lá, ó? Menor que, seguindo o mesmo princípio, ó. Lower than. Menos que, em inglês. Olha lá. 22, 18, 18, 18, 18, 19, 18, 18. Legal. Próximo, eu tenho o OR. OR é ou. Então, aqui eu estou fazendo uma consulta
onde eu quero que traga ou Fernando ou Maria. Então é para trazer todos os Fernandos e as duas Marias. Vamos lá. Deploy, limpa, injeta. Ó, 9 ocorrências. Maria Madalena, Maria José e todos os Fernandos. O que mais? And. And é e. Então eu tenho que trazer registros cujo nome seja Maria e o sobrenome seja José. Então tem uma só. Vamos lá. Limpa, deploy, injeta. Aí ele trouxe segundo o critério E. O que mais? Ah, o not. O not, ele inverte a condição. Então eu quero registros ou documentos cujo nome não seja igual a Fernando. Então é todos menos Fernando. Vamos lá. Deploy, injeta. Foi. Olha lá, ele trouxe 6 registros. Trouxe o pedido também e trouxe aqui o teste. Então ele trouxe tudo que não é aquilo. Isso aqui foi um recado para mim mesmo, né, para eu ter dados de fatura, né, justamente para trazer a fatura para cá. E aqui eu quero registro que contenha a propriedade fatura. Ó, exists, né? Então tem que existir a propriedade fatura no registro que eu estou buscando. Vamos lá, não done, deploy e injeta. Tá aí, ele trouxe a fatura que eu tenho lá. Se eu jogar outras faturas, Fernando, vamos lá. Vamos jogar mais umas 2. Aê! E agora, se eu fizer uma nova consulta, deixa eu limpar aqui. Ó, trouxe as 3 faturas que eu tenho lá. Bacana, né? Parecido com isso, eu tenho a operação agregar, que eu vou copiar daqui também na minha colinha. Vamos lá. O agregar, ele funciona parecido com o que eu estava mostrando agora para vocês com operadores, porque eles funcionam em outra operação. Então, operation, ó, aggregate, tá? Mudou, não é mais o find, mas olha só, eu estou pedindo aqui, ó, o quê? Idade maior ou igual a 30. Já mostrei isso para vocês, só que eu estou mostrando agora com outra operação. Eu vou mostrar por que essa outra operação já já, vocês vão entender. Vamos lá. Então eu tenho um critério aqui que eu quero que traga tudo que coincida, que a idade seja conforme o critério que eu passei, maior que 30. Beleza? Tá aqui. Nada de novidade por enquanto. Essa segunda linha permite que eu classifique os dados. Olha, então eu quero que o resultado da minha consulta seja com idade em ordem decrescente. Esse -1 aqui significa que os dados serão retornados de maneira decrescente. Vamos dar uma olhada como fica isso? Ó. Vou dar um deploy, vou dar um inject. Olha lá, retornou 15 elementos. Olha, começou com Maria Madalena, que é a mais velha, 44, 33, 22, 19, 18. Legal, né? O que mais que eu tenho aqui, ó? Limite. Lembra do limite no vídeo passado? Que é para limitar a quantidade de resultados? Tá aqui, ó. Eu estou pedindo para limitar em 5 registros. Vou dar um done, vou dar um deploy. Eu estou pedindo para retornar tudo que tiver lá, né? Só que ele vai retornar os top 5, ou seja, aquilo que está nos 5 primeiros, ó. Beleza? Se eu der um limite aqui 10, ele vai me retornar 10 registros. Tá aí, 10 registros. O que mais que eu tenho lá? Group. O group, eu agrupo os dados igual o group by do SQL. Então aqui, ó, eu estou pedindo para ele me retornar as idades e ele totalizar para mim a quantidade de ocorrências de um mesmo valor em idade. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso, como é que funciona. Dá um deploy, ó, e vou dar um inject. Olha, retornou aqui
7 resultados. Então tem idade de 19 com uma ocorrência, tem 44 com uma ocorrência, 33 com uma ocorrência, 22, nulo com 4 ocorrências, 18 com 6 ocorrências, que são os Fernandos que estão lá, e 55 com uma ocorrência. Tá aí, ó. Aqui eu dei o mesmo exemplo, só que com a propriedade nome, para vocês verem. Ó. Se números ficaram meio abstratos, né? Então, tá aí, ó, João 1, José 1, Fernando 7, nulo 4, que são os pedidos lá, né? As faturas. E Maria, tem aqui, ó, 2 Marias. Que mais? O project, ele traz as propriedades que eu quero ver na minha consulta. Então, se eu tenho múltiplas propriedades dos meus registros, dos meus documentos, ele retorna apenas aqueles que eu quero. Então, aqui eu estou pedindo para me retornar só nome e sobrenome. Vou dar um done, limpar tudo aqui, ó, deploy, injeta, e tá aí, ó. Vamos lá. Esse aqui é do teste, né? É o Fernando Júnior. Tá aí, ó. Só passar para os outros aqui. Opa. José Maria. Maria José e assim por diante. E o que eu tenho aqui no próximo? Olha, é o mesmo exemplo, só que, olha só, eu estou trazendo nome, estou trazendo idade e eu estou incluindo uma propriedade que é um cálculo que ele está fazendo em cima da subtração entre o ano que estamos, 2024, e a idade do sujeito. Então, vamos ver como é que fica isso. Ó, dá um inject aqui, retornou. Vamos lá, ó. Fernando, ó, ano de nascimento 2006. Mentira, nasci em 2006 não. Mas, né, a conta que ele fez, né, de 18 para 2024, foi isso, ó. 22, ano de nascimento 2002. Ó, 33, 1991. 44, 1980, certinho a conta. 55, 1969. Tá aí. Com isso a gente conclui essa segunda parte do CRUD, ou seja, eu mostrei para vocês um bom pedaço do que se pode fazer dentro de READ. Vamos lá, vou mostrar para vocês agora o update. Ó, tô trazendo aqui da minha colinha o Update Many. Vamos lá, vamos ligar esse cara. O que eu tenho aqui dentro? Olha, é um update, vou atualizar todos que eu encontrar, que é um Update Many. Eu poderia estabelecer algum critério aqui nesse par de chaves que está vazio, ou seja, eu estou aplicando o que eu vou fazer aqui para todos, mas eu poderia utilizar os mesmos critérios que vocês me viram utilizando nas consultas para dar um critério aqui para essa atualização, tá? Mas eu vou atualizar para todo mundo para não complicar aqui a consulta, para ficar fácil para vocês entenderem. O que é esse cifrão INC? É um increase, eu estou aumentando o quê? A idade em uma unidade. Ao mesmo tempo, essa vírgula quer dizer que eu estou fazendo mais coisas aqui, eu estou setando a propriedade empresa neocognitiva para todo mundo. Nota que essa propriedade empresa eu tenho já nas faturas. Deixa eu dar um refresh aqui, que eu andei incluindo coisa. Então vamos lá, ó. Aqui na minha base, eu tenho a fatura, ó, tem empresa, ó, WC Donato, depois eu acrescentei outras coisas, ó, tem porcelanar, beleza. Eu vou substituir esses caras por neocognitiva e vou adicionar nos outros também, eu vou colocar isso para todo mundo. Vamos ver como é que fica. Vou dar um done aqui, limpa, deploy, inject. E lá ele me disse que fez, ó, que ele modificou 15 caras. Vamos ver na nossa base como é que ficou. Vamos dar um refresh aqui. Então tá lá, ó, desde o primeiro registro, desde o primeiro documento, ele incluiu as propriedades que não tinham antes, né? Então empresa neocognitiva, idade não tinha, né? Então foi 1.
porque era nenhum, era nulo isso, né? Então ele deixou com o valor que eu mandei incrementar. E a idade aqui, ó, que tudo que era 18 passou a ser 19, e aquilo que era 19 passou a ser a 20, e os outros também, ó. Você lembra que era 22, 33, 44, né? Aqui, ó, passou para 23, 34, 45 e 56. Então eu envelheci a galera toda e acrescentei para todos os documentos a propriedade empresa e idade onde não tinha. Se eu for lá na fatura agora, tem idade e a empresa agora é neocognitiva. Para as últimas duas que eu coloquei também, ó, neocognitiva e neocognitiva. Tá aí um update bem feito para vocês. Vamos voltar para lá e eu vou mostrar para vocês como é que se atualiza fazer um update 1. Copia para lá. Vamos ligar ele. E olha só, eu estou usando aqui o mesmo conceito do BaseSOM que eu fiz naquele exemplo do Find que eu mostrei para vocês. Então eu vou pegar algum Object ID lá, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, o Fernando Júnior de 20 anos. Vou pegar de novo aqui, ó, o Object ID dele. Copia. Vamos lá, vamos colar aqui. E eu vou substituir lá onde está sobrenome Júnior por extenso por JR. Operation aqui, ó, update 1, para eu garantir que só vai fazer nesse cara aqui. Vou dar um done, vou limpar tudo, vou dar um deploy e vou dar um inject, olha. Tá aqui, dizer que fez. Vamos dar uma olhada como ficou o nosso dado. Refresh. Então deve ter aqui, ó, idade 20, sobrenome JR. Bom, agora para ir para a última parte do nosso tutorial, a parte mais malvada e perigosa, vamos para o delete. Eu já vou trazer os 3 deletes para cá, vai, ó. Delete many, para apagar muitos, delete one, para apagar um só, e depois o cuidado aqui que eu vou falar para vocês por que vocês precisam tomar cuidado com esse cara. Eu já adianto, né? Se você não colocar muito critério naquilo que você manda apagar, você acaba apagando o que não deve. Primeiro, delete many. Aqui eu defino um critério, eu coloquei para o teste, mas vamos colocar nome, Fernando, vai. Então tudo que for Fernando, eu quero que tire da base, que está poluindo lá. Então, vamos lá, vamos fazer o delete many, baseado nisso. Vou dar um deploy. Vou dar um inject e ele retornou aqui o que? Dizendo que fez, beleza? E que ele apagou 7 caras, que eram os 7 registros, documentos, Fernando, que eu tinha lá. Se eu der um refresh aqui, tá aí, não tem mais Fernando, ó. Já começou numa fatura, já foi para os nomes, José Maria, Maria José e aí por diante. Legal. O delete one vai apagar um cara em específico e eu vou utilizar o mesmo critério do BaseSOM que eu utilizei no update e vou utilizar isso para apagar também. Daí vamos lá na minha base, vamos escolher um cara para apagar. Eu vou apagar esse teste aqui, ó, que ele já estava lá no outro, né? Mas eu vou apagar ele não pelo valor, mas pelo ID dele. Vamos lá, colo o ID dele aqui. Legal. Estou usando o delete one para garantir que eu só vou apagar um. Done, deploy, injeta. Eu vou dar um refresh de novo. Não é mais para ele ter esse teste aí. Tá aí, ó, não tem mais. Começou na fatura, foi para os nomes e termina com 2 faturas. Agora que eu tenho. Estou depenando ele, né? E o cuidado é o seguinte, se você realmente não colocar nenhum critério num delete many, estou passando aqui um objeto vazio para ele, puxa vida, né? Isso é um pedido para apagar tudo, que é o que eu vou mostrar acontecendo aqui para vocês, ó. Mandei, diz ele que fez, que ele apagou 7 caras, que eram os 7 restantes que tinham lá, ó.
E se eu der um refresh aqui, é para não ter mais ninguém. Tá aí, ó. 0 resultados. Não tem mais ninguém na base. Beleza? Isso encerra meu vídeo. Espero que você tenha gostado. Você já deixou o seu like, você já se inscreveu no canal, você já ativou o sininho. Faz isso porque você me ajuda e você também fica por dentro de outros vídeos como esse. Se você ficou com alguma dúvida nisso que eu mostrei aqui, se você tentou aí e não deu certo, pode deixar suas dúvidas aí nos comentários, suas sugestões de vídeo aí nos comentários também, que eu vou ter o maior prazer em ler e responder para você. Se você quiser, você pode solicitar esse fluxo com esses exemplos que eu mostrei aqui para vocês. O formulário está aí na descrição, preenche lá que eu te mando isso sem cobrar nada. Dá uma conferida nas sugestões de vídeo que eu estou deixando aqui para vocês. Galera, muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo até o final. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!